Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Marvelcast para falar um pouquinho hoje sobre situações que mudam a sua vida, que mudam a sua história. Lembrando que esse podcast é voltado a você, caminhoneiro, você que pega a estrada, mas para você que é apaixonado por caminhões, como é o nosso caso aqui. Por isso, dicas, sugestões, informações importantes que com certeza vão mudar a sua semana, vão mudar o seu mês e vão mudar o seu dia. O assunto é segurança no trabalho e por isso nós temos dois entrevistados bem interessantes aqui, que são especialistas nessa área. Vou apresentá-los. Fernando Klock, que é engenheiro e técnico de segurança no trabalho, tem experiências em consultorias de mais de 450 empresas, ou seja, conhece muito do assunto, né, Fernando? Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, cara. Feliz demais aqui, né, bom. nessa manhã que a gente está gravando aqui. Podcast Marvel, grande parceiro, né, uma referência no ramo de transportes, né, não só na nossa cidade aqui em Chapecó, mas também na América Latina. E a gente está feliz aí pelo convite, falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, né, nosso conhecimento, nossa trajetória, nossa experiência de vida dentro da nossa área. A gente está bem feliz. Obrigado. Tem muito assunto para a gente falar por aqui, né? E também apresenta a Patrícia de Bastos, que é formada em segurança do trabalho e faz parte, né, do quadro de colaboradores da Marvel, né, para falar um pouquinho também sobre isso. São mais de 1.200 colaboradores. Esse trabalho sendo muito bem feito. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Então, é um prazer estar aqui, né, representando a empresa, representando a equipe de segurança, né, principalmente para falar um assunto tão importante que é a segurança do trabalho, né. Hoje, dentro da empresa, nós já estamos passando dos 1.300 colaboradores, né? Então, estamos num crescimento muito bom, né? E, junto com isso, também a segurança vem crescendo, né? E, assim, o nosso trabalho também. Então, muito importante falar em segurança e é um prazer estar aqui representando a empresa para falar sobre isso. É isso aí, só o começo. Vamos trazer dados para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando fala de segurança do trabalho, o pessoal pensa, tá, mas o que é segurança no trabalho? Para a gente entender aqui, ó, a gente levantou algumas informações. Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, em 2020, gente, foram registrados mais de 46.900 acidentes de trabalho, né, no Brasil, da população que trabalha em emprego regular, ou seja, é um número bem alto, né, um número realmente expressivo, né? Isso. Vou perguntar para o Fernando já aqui para a gente começar, a gente introduzir esse assunto. O que leva a isso, Fernando? O que é a principal causa desse acidente de trabalho? Então, cara, esse assunto é muito interessante, são dados bem atuais, né? 2 anos aí, a gente vai ter dados atualizados. Acidente de trabalho formal, né? Então, isso também a gente tem que ressaltar, né? Botar uma aspa aí. Acidente formal, o que é, né, pessoal? O acidente formal é aquele que está registrado nos órgãos constitucionais, né, do governo, né, que foram informados através da comunicação do acidente de trabalho. Então, a gente com certeza tem muito mais que isso. Isso aí a gente vem de anos, né, com muito acidente de trabalho. Existe uma evolução na história, que existe sim, mas ainda é um número muito grande de pessoas se machucando, se adoecendo e também morrendo no trabalho. Isso é muito ruim, né? Mas como acontece o acidente de trabalho? Eu enxergo, né, Patrícia, de uma forma bem dinâmica, né? Existem 3 pilares para acontecer o acidente de trabalho, né? O que é o ato, né? O ato inseguro que a gente chama, né, colega? O cara saber que está fazendo algo errado e mesmo assim ele faz. Continua fazendo. Continua fazendo. O que é isso? O cara saber que tem que usar um equipamento de proteção, mas ele não usa. E muitas vezes com aquela desculpa, porque a atividade que ele vai fazer, existe o risco, mas é rapidinho. É aquela coisa, eu sou experiente. Eu tenho experiência, eu faço isso a vida inteira e nunca aconteceu nada comigo. E aí, num dia, infeliz o cara, né, em uma fração de segundos ele se acidenta. Isso é um ato inseguro. Outro pilar seria a condição insegura. Que é a condição, falando bem fácil, né? Pode que existem outros termos, mas condição insegura, né? Que é a condição criada no ambiente de trabalho que pode acidentar o cara ou adoecer a pessoa, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Um cara trabalha em altura, numa atividade de risco, né? A 50 metros de altura, usa o cinto de segurança, né? Usar não quer dizer, né, que vai salvar o cara. Muitas vezes ele está só vestindo o cinto também. Pode ser um ato aí envolvido na condição, né? Mas ele está com o cinto de segurança disposto a prender o cinto para não cair numa linha de vida, que é um EPC, né? Equipamento de proteção coletiva, falando, né, facilitando a conversa. E ele não tem essa possibilidade, né? A condição não é favorável. Ele está pensando na segurança dele própria e da equipe de trabalho, mas ele não tem a condição favorável para ter a segurança pessoal e coletiva. E o outro fator que eu também penso que pode vir a acontecer acidente é o fator pessoal de insegurança. Que às vezes o cara talvez não está bem, pode estar com um problema familiar, então psicologicamente ele não está bem, ele não tem a devida concentração para executar atividade de risco, né? Ele pode ter um problema de saúde não tratado. Daqui a pouco o cara tem um problema de saúde sério, que é uma labirintite, um exemplo.
a gente estava falando de trabalho em altura, né? Propriamente dirigindo um caminhão, tem labirintite não tratada, o que vai acontecer com esse cara? Vai ter as crises de labirintite, ele pode bater o caminhão, ele pode cair de altura, e ele não vai em busca do tratamento. Isso é um problema pessoal de insegurança, né? Às vezes o alcoolismo, né? Às vezes o uso de droga, né? Isso é muito pessoal, né? De cada cidadão, de cada colaborador, né? E também tem a questão psicológica, né? Que aí a gente pode abrir, né, Paty? A questão psicológica, a gente conversou aqui atrás antes sobre isso, né? Pós-pandemia, né? O quanto mudou a nossa sociedade psicologicamente, né? Com os abalos, né, trazidos pela própria pandemia, né? Perda de entes queridos, perda de amigos, né? Então, tudo são fatores pessoais, né, que podem gerar acidentes, né, Patrícia? Pois é, o que é feito dentro da empresa, Patrícia? Você pode informar um pouquinho mais para nós sobre essas ações, porque o Fernando trouxe dados bem interessantes. Por exemplo, se o funcionário colaborador não informar também, é bem preocupante, né? Exato. Como é que é feito esse trabalho dentro da Marvel? Isso, né, complementando o que o Fernando acabou de falar, a gente tem vários fatores que podem levar a um acidente, né? Hoje, no meu ponto de vista, num geral, né, não digo só da Marvel, mas enfim, graças a Deus, na Marvel, hoje a gente não tem muitos acidentes e que assim permaneçam, né? Tem coisas leves que é normais acontecerem, enfim, mas que também precisam ter o olhar da mesma forma, né? Que a gente precisa cuidar, entender o que está acontecendo. E o que eu comento sempre com os colaboradores, que às vezes eles não falam porque eles têm medo, né? Principalmente, às vezes, a pessoa que entrou há pouco tempo, está um pouco inexperiente na atividade, coisa assim, fica com medo de falar que ele se machucou, né? E, às vezes, a gente acaba perdendo as informações e acaba não conseguindo trabalhar em cima daquilo. Então, eu sempre falo para eles que não achar culpados, né? A gente identificar o problema e tomar ações, né? Eu vejo que, no geral, hoje, dentre os fatores, o que leva mais aos acidentes são as condições humanas, né? O ato inseguro. Porque, antigamente, eram muitas falhas das empresas, né? As empresas não se importavam muito com segurança, não faziam as adequações que precisavam. E, hoje em dia, não, já tem normas, né? Tem uma fiscalização maior, um olhar maior em cima das empresas. Então, hoje, as empresas veem a importância de ter uma segurança, então, elas trabalham em prol da prevenção de acidentes. Então, às vezes, a empresa vai lá, dá o EPI, dá o treinamento, a partir daí a responsabilidade é de quem? É do colaborador ter a consciência com a sua própria segurança. Então, é aquela questão do minutinho, vai fazer um processo de solda, né? Quando tu vê lá, colega, cadê o óculos, cadê a máscara, né? Cadê o respirador? Ah, mas é só pontear, né? Eles têm a mania de dizer, mas é só um pontinho, só vou pontear. Quer dizer que é rapidinho. É rapidinho. Daí tu pergunta pra ele, e aí, tá, mas qual que é a diferença entre o pontear e o soldar, né? Então, é o mesmo risco, vai ter o risco de radiação, os fumos, né, fagulhas. Então, eles acham que, porque é uma coisa rápida, não tem risco. Tem, né? O motorista, cinto de segurança. Eu não preciso dizer para ele que ele tem que usar o cinto de segurança. Tem uma lei de trânsito, né? Tem a conscientização dele que é para a segurança dele, né? Eu brinco muito também com o pessoal quando passo os treinamentos, sim, prol essa questão da prevenção de acidentes, os cuidados, que a responsabilidade, depois de todas as informações que passei para eles, a responsabilidade é deles, não é minha. Eu não tenho como estar 24 horas por dia do lado deles, dizendo para eles, põe o cinto, põe o capacete, põe a luva, né? Põe o calçado de segurança. Então, eu vejo que isso é muito de um ato inseguro, hoje em dia, a maioria dos acidentes que acontecem por falta de conscientização dos próprios colaboradores, né? Claro que tem alguns outros fatores também que, às vezes, contribuem, né? Mas eu acho que a maior parte é isso, né? Dentro da Marvel, hoje, assim, como comentei, nós temos pouquíssimos acidentes que assim permaneçam, né? Mas a gente sempre está em busca de orientar eles. Às vezes a gente tem a fama, o técnico de segurança, de ser chato, né? Porque eles veem nós, eles saem correndo, né? Porque já pensam, lá vem problema, né? Vão me cobrar alguma coisa. Então, a gente acabou assumindo esse papel, né? Mas é para o bem deles. Então, tem alguns que entendem, alguns que não entendem. Mas a gente tem procedimento que eles precisam comunicar, a gente faz uma investigação, a gente vê qual que é o fator que ocasionou o acidente, toma medidas de segurança, né? Que esse é o nosso papel. É evitar que aconteça. Mas quando acontece, né? Ver de que forma que a gente pode melhorar para evitar que novos aconteçam. Isso, acidentes, a análise do acidente é importante, né? Total. Óbvio, existem esses pilares que eu chamo, né? Que são os 3, ato, condição e fator impessoal, que eu analiso assim. Existem ferramentas que possuem, né, para a gente fazer essa análise, mas é muito importante o que a Patrícia falou, que é a questão, orientação, né? Não pode faltar. Né, que é o trabalho do profissional de segurança, sabe, que a gente vai falar mais para frente, mas é muito importante essa orientação. Mas a ferramenta mais eficaz e segura para qualquer pessoa, não só dentro do ambiente de trabalho, mas na vida, é a conscientização.
né? O cara ter a consciência, né, do que ele está fazendo, né, dos riscos que ele corre e como ele vai se prevenir, né? E a prevenção vem realmente através da orientação, né? Porque a segurança do trabalho, efetivamente, quem faz é quem está na operação. Não é o técnico, não é o engenheiro, Exato. né? É quem realmente está desenvolvendo o processo, né? Que é dirigir um caminhão, que é lá na oficina da Marvel, que a Marvel não é só o caminhão Não, na é só estrada, ele. né? Tem a manutenção todo do o processo, caminhão, Exato. todos os profissionais lá na oficina, né? Que devem também ter os cuidados, né? E a conscientização dos riscos que eles têm, né? Através da orientação do profissional de segurança. Agora, é muito interessante isso que os dois falaram aqui. A Patrícia testou, lá vem os chatos, né? Existem normas que regulamentam isso, né? E é interessante isso, porque uma coisa que a Patrícia falou me marcou aqui, é a segurança do profissional. É a pessoa que tem que se cuidar, né? Isso, Tem é que ter essa conscientização. consciência que o Fernando acabou de bater também. Agora, é interessante porque existem normas, né, que norteiam isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas, quais são as principais normas, o que vocês veem a importância dessas normas também, porque a pessoa tem que ter a consciência, primeiro ponto está aí, né? Segundo ponto tem as normas regulamentadoras. Como que é feita essas normas regulamentadoras? Vou voltar aqui. Como que é feita essas normas regulamentadoras? O que é feito? Como é que é esse processo também para ensinar as pessoas sobre essas normas aí? Então, normas regulamentadoras existem várias, né, Paty? A gente tem aí a nossa Bíblia, que a gente chama, né? Exato. A Bíblia da Segurança do Trabalho, que é o conjunto de normas aí atuais na legislação trabalhista. Para cada atividade a ser desenvolvida, cada ramo de atividade, existem normas específicas. Porém, tem atividades que tu consegue aplicar quase todas. A própria Patrícia lá no transporte, né? A gente olha lá, tem vários riscos, né? Tanto do motorista na estrada, tanto no processo interno de uma empresa, né? Então, normas, o que são normas? São leis, né? São regras que vêm para quê? Para padronizar um trabalho, né? Toda a norma foi elaborada para tentar padronizar um trabalho e diminuir acontecimentos que é os acidentes, os riscos, né? Controlar, minimizar, atenuar, né? Buscar soluções que diminuem a possibilidade de alguém se adoecer. Então, normas são várias. Não existe uma mais importante que a outra. Todas são importantes e dentro da nossa legislação trabalhista acontece muito, uma norma complementa a outra, né? NR1 fala de uma coisa, NR37 fala de alguma coisa específica com base na própria NR1, né? Então, é bem complexo e bem, vamos dizer assim, expandido, né? Dentro das próprias normas, elas se conversam muito. Isso é muito interessante, né? A gente tem muita disponibilidade dentro das normas para aplicar dentro das nossas empresas, né? As NRs, elas vão nos trazendo as diretrizes, né, de como trabalhar dentro da empresa, passar um norte para a empresa, né? Estamos em processo de atualização, né? Então, a gente tem que sempre estar de olho no que está mudando, né? O que foi mudado, para orientar a empresa do procedimento, o que foi alterado e o que a gente precisa trabalhar no processo de conscientização, né? Claro que são em torno de 35 NRs hoje, né, vigentes. Tem um pouco mais, né, de processos ali, mas que cada ramo, né, cada atividade tem algumas normas mais específicas, né? Então, na Marvel, a gente não segue todas as 35, né? Mas sempre tem alguma coisinha ali no meio que a gente precisa cuidar, precisa lembrar, orientar a empresa, né? E fazer com que se cumpra isso, né? Até porque tem a questão do e-social, que a gente vai falar um pouquinho depois, que entra dentro desse processo aí, que tudo que está ali na norma também vincula lá dentro do e-social, né? Então, a empresa ela precisa ter essa conscientização em seguir o que está dentro da norma, né? E dá um pouquinho de dor de cabeça para nós, Bastante. né? Com Com essas autorizações, mas é para um bem, né? Para um bem maior. Então, como muita coisa mudou, não é? As normas já não são mais... A área fabril, enfim, os ramos não são os mesmos de uns 20 anos atrás. Isso. Muita coisa mudou. Então, a norma ela precisa mudar junto também, né? Trazer esses fatores novos, né? Riscos novos. Hoje temos ferramentas novas para trabalhar, né? Isso é bem importante até para o profissional de segurança que nos assiste aí, a importância de se atualizar, estudar. Essa é a grande dificuldade do profissional de segurança hoje, é se apegar na própria atividade dele e trabalhar com 2, 3 normas só. Dentro de todas as normas, tu vai ter um aprendizado, alguma coisa tu vai levar para a tua atividade. Uma atualização constante. Né? Estudar é importantíssimo, né? Buscar informação, né? Isso é o que falta hoje no mercado de trabalho, em todas as áreas. Na nossa é a mesma coisa. Então, estudar, buscar, tirar 1 hora por dia, nem que seja 1 hora por semana, mas estude as normas. Conheçam elas. Isso é bem importante, né? Isso é importante para todo profissional, É a né? nossa Todo base profissional, né? Exatamente. Base. É a Bíblia, né? Exato, A Bíblia é da o segurança. manual ali para você seguir, né? Para Tem. você saber o que fazer, né? Você falou antes, Patrícia, do e-social, né?
Primeiro, gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o e-social, porque a gente fala tanto dos termos, né? A gente fica, tá, mas o que estão falando? Eu gostaria de aprender o que é o e-social da tua parte aí, Patrícia. Bom, o e-social, né, simplificando, né, ele é um sistema, digamos, um pouquinho mais burocrático, né, que ele, na nossa parte de segurança, ele interfere um pouquinho na questão da gestão ocupacional, digamos assim, né. Então, o e-social é um sistema do governo hoje, onde todas as informações vão para lá, né, então, vinculadas ao RH, vinculadas à segurança, né. Então, hoje é um sistema que unificou todas as informações. É um sistema bem burocratizado, está dando muita dor de cabeça para nós, principalmente na área de segurança. Agora, todas as informações que a gente envia, a gente tem um prazo para ser enviado dentro do sistema. E se ocorrer daqui a pouco de a gente não enviar dentro do prazo ou das formas corretas que estão dentro do sistema, pode gerar multa para a empresa. Então, isso acabou pesando, né, criando um peso no bolso também das empresas. O e-social, na verdade, ele veio com uma forma de unificar todas essas informações do INSS, da segurança, do RH. Então, vai para um sistema único onde vão se conversar as informações. Claro que isso vem para um bem maior, né? Que futuramente ali para nós vai ser muito bom, né? Vai nos otimizar muito tempo de trabalho. Um exemplo, o PPP hoje que a gente faz, né? Então, que é um documento para a aposentadoria do colaborador, quando ele sai da empresa, a gente tem que fazer esse documento para ele, para encaminhar depois a aposentadoria. A partir de agora, já vai tudo para o e-social, eu não preciso mais fazer esse documento a partir de janeiro, né? Quem estava empregado até dezembro, então a empresa permanece continuando fazendo a via física. Mas é dessa forma que, pelo menos, a gente vai começar a otimizar um pouco mais o tempo, né? Então, o e-social, agora também com todas essas alterações, vem para um bem, né? Dá um pouco de trabalho, mas vem para um bem. Com certeza. E vem para cobrar o que as empresas já tinham que fazer, né? Então, a lei está ali, a norma está ali, só que agora os órgãos vão ficar mais de olho nas empresas. Eles vão conseguir. É isso aí, eles vão conseguir acompanhar em tempo real tudo que a empresa está fazendo, se ela está cumprindo, não está cumprindo, né? Então, só uma forma deles terem um olhar maior, né? Os órgãos fiscalizadores sobre as empresas. Isso. Então, algo que eu acho que agora está dando certo trabalho, mas que a gente está em processo de adaptação, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Isso. Depois então, vai melhorar muito. O e-social, ele surgiu em 2014, né? É. 2014 foi a ideia dele. Né? Ele veio se desenvolvendo durante todo esse tempo, 9 anos, né? Então é bastante tempo, né? Se desenvolvendo, o governo se preparando, porque seria um banco de dados gigantesco. O e-social é puramente sistema, né? Então, ele tem uma unificação de informações que vai para umas instituições do governo, que eu anotei aqui para não esquecer nenhuma, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, INSS, Previdência Social e Receita Federal. Então, tudo que a empresa faz com relação, falando de segurança do trabalho, da parte de SST do e-social, né, que é a segurança e saúde do trabalhador, todas essas informações vão em tempo real. Né? Então, a base do e-social é, primeiro, a empresa ter um ótimo software, para gerir essas informações em tempo real, né? E as informações ter qualidade, né? O risco que o colaborador tem exposição, que hoje os eventos que são enviados, eventos são as informações que a gente envia para o social, né? São 3, basicamente, dentro da nossa área de segurança do trabalho, que é a comunicação de acidente de trabalho. Quando acontece um acidente, a gente tem um prazo de 24 horas para comunicar o acidente. Outra informação é o que é a saúde do colaborador. Então, quando a gente vai lá na empresa, lá, fazer a medicina do trabalho, ou dentro da própria Marvel, né, um médico lá, coordenador do PCMSO, vai lá fazer um exame, tu vai fazer um exame de admissão. Essa informação vai para o governo também. Com qual informação? Apto ou inapto? Eu estou apto para mim dirigir um caminhão? Né? Essa informação vai também. E a terceira é a condição do ambiente de trabalho, né, que é os riscos. Né? Que risco eu tenho em exposição, né? Qual que é o risco que eu tenho na minha atividade? Essa informação o governo também vai receber. E a parte que citou, e muito interessante, né, os órgãos governamentais, especialmente o Ministério do Trabalho e o INSS, vão estar atualizados em tempo real. O que você está fazendo, como você executa, quais os riscos você tem, né, e como você está, né, com relação à sua saúde para executar a atividade. Isso em tempo real. Está tudo disponível ali. Tudo disponível. Então, a fiscalização no futuro vai mudar. Vai ser online praticamente. O governo vai entrar lá, hoje, né? O governo vai entrar lá, vai observar o teu cenário dentro da tua empresa, vai poder comparar com o teu concorrente, ver os riscos, se são iguais, atividades, e a fiscalização não. A gente vai aqui na Marvel, vai aqui no fulano, ciclano, vamos visitar essas empresas, né? Porque a gente viu na nossa plataforma qual a condição atual de SST do ambiente de trabalho. Esse é o conjunto, né? E
a qualidade da informação que o E-Social, através do software de gestão, através do tempo certo de envio desse evento, né, desses eventos, 3 eventos, podem produzir multas se tu não encaminhar com tempo hábil, né? Então, se eu não informar corretamente para o E-Social essas informações, que são as 3, eu posso ser multado. Por exemplo, eu deixo de fazer um exame periódico, né? Que as empresas têm uma dificuldade, às vezes, em quando, de cumprir, né, periodicamente a execução do monitoramento da saúde do trabalhador. Quer mandar uma vez ao ano, dependendo da atividade, fazer um exame clínico para ver o check-up dele, ver se ele continua apto, né? Se eu não cumprir com essa composição de fazer o exame periódico, eu posso ser multado. Quanto, Fernando? R$400 a multa. Por eu não cumprir... Por colaborador, por né? colaborador, por exame atrasado. São R$400. Então, além de uma forma do governo controlar e fazer-se cumprir a norma, que não tem nada de novidade, que é a norma lá de 1977 para cá, né, fazer com que já existia, fazer funcionar, vamos dizer assim, Exato. né, eu posso ser multado caso eu não fazer da forma correta. Né? Então, pega R$400 por colaborador, tu deixar de fazer 10 colaboradores, são R$4.000 que eu tenho de prejuízo por não cumprir o quê? A norma. No caso da Patrícia, são aí 1.300 Nossa! colaboradores, E né? pensam que para nós a gente tem essa grande dificuldade, porque eles estão na estrada, né? Eles não estão aqui. É um desafio né? para É um Marvel. desafio muito grande, sim, que a gente tem um trabalho muito grande dentro da empresa, né? Até então, hoje, nós temos uma equipe, nós estamos em estruturação do SESMIT, né? Então, toda essa parte nossa do E-Social, ela é terceirizada. Então, a gente tem uma empresa que faz os envios para nós, justamente porque a gente ainda não tem todo o SESMIT completo, né? Mas a gente já tem um enfermeiro do trabalho, um engenheiro do trabalho, né? Que já são os profissionais que já estão também nos auxiliando a estruturar essa equipe, né? E essa questão dos motoristas é um trabalho gigantesco, porque, assim, nós estamos, a empresa está em fase de crescimento, cada vez nós estamos tendo mais, então, em torno dos 1.300 colaboradores que nós temos em torno de quase 900 são motoristas. Isso. Né? E conseguir organizar todos esses motoristas. Então, hoje nós temos a nossa enfermeira do trabalho, né, que em parceria com essa empresa terceirizada que nos presta a parte ocupacional, que ela vai tentando controlar, vai puxando. Então, ela passa o dia em função de periódico, para a gente poder cumprir o que precisa ser cumprido, né? Então, é um trabalho, assim, ó... Estratégico e planejamento na ponta do lápis. Né? Exato. E não é essencial, né? fácil. Tem que ter. Essencial. Tem que ter, é muito controle, né? Pega a Marvel, o tamanho da Marvel, né, cara? Tem que ter um planejamento muito grande para cumprir com isso e não ser notificado, né? Então, isso é muito interessante. E não só os periódicos, isso, né? Isso. São várias, São N coisas, né? vários. São muitas informações, né? Que vai ali nessa plataforma do governo. Então, ter essa estrutura de pessoas, né, para gerenciar isso, fazer esse planejamento, né? E ter uma estrutura também digital, que é propriamente dito o E-Social, é sistema, é puramente sistema, é importante, né? Para te ter realmente a segurança, né, e a qualidade da informação que tu vai enviar, para não ter problema no futuro. Isso é o E-Social. Tudo na ponta da caneta ali, né? Isso Agora aí. na ponta do computador, né? Na Porque é todo ponta do Exato. computador. sistema, né? Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de gerenciamento de riscos agora. Vamos lá. O Fernando até falava, mas é um assunto bem complexo. E é, de É fato, um assunto complexo. complexo, né? Complexo. Mas pra gente dar uma passada para que o pessoal entenda também o que é o gerenciamento de riscos. Aí eu vou deixar a bola com vocês para Claro, explicar e eu só claro. vou ficar aqui assistindo e aprendendo. Isso, então, cara, e gerenciamento de risco é bem amplo, né? Empresas de grande porte vêm aplicando essa cultura de gerenciamento de risco há muito tempo, né? E isso agora chegou para a empresa pequena até a empresa grande, né? Através do PGR, né? No passado, a gente falava muito no PPRA, que era o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, né? Que era a análise do ambiente de trabalho, né? Que buscava identificar os riscos, né? E também indicar melhorias para melhorar essa situação de risco através de um cronograma de ações. O PGR veio à tona, então, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, ele veio a ser publicado através da NR1, trouxe algo mais complexo, vamos dizer assim. A avaliação de risco passou a ser mais minuciosa. Essa é a palavra certa, né, Paty? Então, o PGR, o que é? O profissional de segurança do trabalho identificar os riscos através da apreciação, análise, quantificação de risco, analisar qual risco eu tenho, quanto eu tenho de exposição desse risco para cada atividade, porque o PGR não só é a análise macro, mas sim do processo de trabalho, né? Então eu tenho que analisar processo por processo. Fazendo essa análise, né, e fazendo essa apreciação dos riscos, eu vou apontar ações, que a gente chama de plano de ações.
né? Então, para cada risco, para cada atividade, para cada processo, eu vou ter planos de ações para fazer o quê? O gerenciamento desses riscos, né? Que é o BGR. Né? Então, o gerenciamento desse risco através do plano de ação, através de treinamentos, né? Através de desenvolvimento de melhorias do ambiente de trabalho, através de proteções de máquinas, através de uso e treinamento de EPI. Né? Então, todo esse gerenciamento a gente chama de gerenciamento de risco, que é o GRO, né? Que é a continuidade do PGR. Né? Então, a gente faz o levantamento, a apreciação dos riscos, aponta um plano de ação e desenvolve o gerenciamento deles através da outra ferramenta chamada de GRO, né? Gerenciamento de risco ocupacional, né, Paty? Então, transformou o trabalho do profissional de segurança mais amplo, vamos dizer assim. Ele precisou ter outros olhos, porque dentro do PGR entrou novos riscos, já existentes dentro de normas, mas a gente não usava no antigo PPRA, que é o risco ergonômico, bem importante, né? E também risco de acidente. Antes a gente só citava riscos químicos, físicos, biológicos, químicos, exposição a névoas, fumos, né? E vamos falar de modo genérico, óbvio, para todo mundo entender, né? Físicos, ruído, né? Radiação não ionizante através da solda, que você citou antes, né? E biológicos, né? Limpeza de banheiro e tudo mais, né? Então, agora entrou o risco ergonômico, que é uma coisa muito atual, que a gente escuta falar muito hoje sobre ergonomia. Quem não escutou, vai escutar na televisão, em tudo que é lugar a gente fala ergonomia, né? O que é ergonomia, né? Que o PGR nos trouxe, que é a adaptação do trabalho ao homem, né? Antigamente, como é que era, né? Tu chegava na empresa, colaborador, ó, essa tua atividade te vira aí e é o que tem para hoje. Executa. Executa. Hoje não, hoje é pensado, né? Hoje tudo se pensa na parte ergonômica, né? A minha bancada de trabalho vai se adaptar a esse colaborador aqui, o colaborador vai conseguir trabalhar de forma melhor. Vai oferecer algum Né? risco? A minha cadeira que eu sento aqui tem regulagem de altura do braço, né? Falando, né? Então tudo hoje é ergonomia, né? Falando de modo geral, né? Pega até dentro da nossa casa hoje, né? Antigamente, como é que era a tua TV lá? Tu ia te levantar, apertar o botão para ligar ela, para trocar o canal. Hoje Depois não. veio o controle remoto. Hoje tá só na fala. Né? Por que veio o controle remoto? Né? Pra, né, adaptar o quê? A TV é o cara que está assistindo, né? O conforto, né? Então isso é muito interessante. Então veio esses riscos ergonômicos aí que precisa de uma análise, né? Muitas vezes por um especialista, né? Por um especialista na ergonomia, né? Para dar um pouco mais de base para nós da área de segurança, né? E também os riscos de acidentes, que é, eu acho que um dos maiores riscos hoje dentro da Marvel, né? Que é os acidentes propriamente ditos, né? O cara bater o caminhão, né? Virar o caminhão, né? O cara da oficina lá cortar um dedo, né? Se queimar, né? E assim por esmagar o dedo, né? Acontece essas coisas pequeno porte, mas são riscos de acidentes que faz com que tu analise melhor o processo. Essa é a ideia do PGR. Analisar o processo, apreciar os riscos e trazer ações, né, para melhorar o ambiente, né, Paty? Exato. O plano de ação, né, que é o foco do PGR, Isso. né, é a gente identificar o que tem de problema, porque vamos pegar a Marvel, né, a minha empresa. A gente tem vários riscos, né, porque eu tenho o motorista que está na estrada, eu tenho o mecânico, eu tenho o frentista, eu tenho a área administrativa, né, e dentro de cada área tem vários riscos, né, eu vou pegar a mecânica eu tenho o risco químico, eu tenho o físico, eu tenho o acidente, né, e para cada atividade, para cada risco, a gente tem que mapear, tem que saber o que a gente vai fazer, o que a gente pode melhorar na questão de prevenção de acidentes para evitar que as coisas aconteçam, né. Então, o PGR, ele deu um susto, né, nós, assim, para pensar, né? Ser estratégico, né? Analisar o todo, porque às vezes a gente olha o quê? Olha o que está mais superficial, né? E trabalha o que é superficial. E o PGR não, ele faz uma varredura geral, né? Para a gente identificar tudo que tem e a gente tem que apresentar o que a gente vai fazer. Então, hoje também a gente tem várias ferramentas no mercado que acabam nos ajudando muito nessa análise, nessa avaliação, né? E assim como também a gente tem como adequar de muitas coisas, né? Antigamente a gente não tinha muita ferramenta, não tinha muito, né, como atualizar, organizar o ambiente, né? Essa questão ergonômica era uma coisa muito deixada de lado, mas que causava muitos acidentes, né? Causava muitos afastamentos, né?
do colaborador, às vezes por causa de DORT, né? Às vezes deposição, problemas de coluna, né? Problema cervical, enfim. Que as atividades, às vezes, por causa daquela atividade repetitiva, né? Que às vezes acontece muito, um exemplo, em frigoríficos tem muito esse risco, né? Muito. Então, tem uma norma, que é a NR17, que ela vai falar alguns parâmetros, né? É desde a parte administrativa, a mesa hoje, ela tem que ter um certo dimensionamento, a cadeira tem que ter certos ajustes, o computador tem que ter certos ajustes. Então, foi trazendo dentro das normas algumas coisas que foi visto que levavam, daqui a pouco, a ter doenças ocupacionais, que levavam os colaboradores a adoecer, que levava a causar acidentes. Então, o PGR, ele vem para trazer tudo e nós temos que analisar o que a gente vai adequar, de que forma que a gente vai adequar, para evitar que as coisas venham E acontecendo. facilitar a nossa área também. Também. O PGR, ele te abre mais a tua cabeça, né? Então, faz com que tu pense diferente em cada processo. E isso ajuda não só o profissional de segurança, como o próprio médico para fazer uma avaliação médica lá na frente. Né? Tu ter mais detalhamento do que o cara está exposto, na hora do médico avaliar a condição da aptidão do colaborador, vai ter mais facilidade, vai conseguir pensar também a forma que o cara vai trabalhar lá, vai ter essa noção mais explícita, vamos dizer assim, Exato. e vai conseguir ter um diagnóstico melhor do colaborador. Exato, né? porque nós que fizemos esse papel, né? A gente que Isso. avalia esse risco, dá esse direcionamento, porque às vezes chega lá para o médico, né? Falando dessa parte ocupacional, às vezes o médico ele tem uma visão daquela função, mas às vezes ele não entende tudo que está lá dentro, né? Todos os quesitos que tem da parte da atividade. Então, o PGR ajuda muito nessa questão e realmente abrir até para a empresa, né? Ver o quanto é importante, quanta coisa se tem para fazer, né? Porque às vezes ainda temos empresas que ainda não entendem o que é segurança, às vezes tem a segurança que não é ativa dentro da empresa, né? E isso é muito ruim, porque Isso. daí quando vê a empresa começa a levar um monte de multa e não sabe por quê. Isso, Né? aí levando, né, para o macro, né, saindo um pouco da Marvel, mas falando de empresas de menor porte, como a gente atende mais de 450 empresas, a gente vive várias experiências, né? E daí a gente entra nessa área de PGR agora, nas pequeno porte, assim, empresas menores, existe esse, nossa, meu Deus, é tudo isso que eu tenho aqui na minha atividade? Ah, mas esse risco ergonômico, né, a gente acaba indicando, né, uma análise ergonômica, né, um pouco mais... Mas a NR17 é obrigatório, eles falam? Né? Mas daí eu tenho que explicar. Se fala que se é uma norma, é lei. Tudo que é norma é lei, eu preciso fazer. Né? Então a gente tem que ter um olhar específico, independente do tamanho da empresa, né? Muitas vezes a empresa de pequeno porte vai ter muito mais riscos do que a própria atividade da Marvel, né? Então o gerenciamento, ele assusta um pouco os profissionais, os donos de empresas também assusta, porque daí tu vai lá apresentar para ele muita informação, né? Mas é coisas que já existiam. Né? A gente tem que deixar claro Eles isso. não tinham conhecimento Patrícia, disso, né? Esses riscos ocupacionais sempre existiram. Exato. Né? Só hoje, através dessa ferramenta fantástica que é o PGR, baseado em outras normas, né, normativas, trouxe isso daí de uma forma mais clara, mais fácil de interpretar e detalhada, que é a análise do processo, né? A apreciação dos riscos e a gente indicar ações. O grande objetivo, como a Patrícia ressaltou e reforçou, é realmente tu ter ações para evitar. O que? Evitar o acidente, evitar o adoecimento a longo prazo, a curto prazo, né? E principalmente a morte, né? O óbito no ambiente de trabalho. Sempre falo, a gente não tem o direito de trabalhar dentro da nossa atividade, de qualquer empresa, e se acidentar nela. Cara, trabalho é sagrado, né? Trabalho é sagrado, não dá pra gente... Eu não admito isso, pelo menos da minha trajetória de 17 anos aí na área de segurança do trabalho, o cara sair de casa para trabalhar e se acidentar. Isso é muito triste, cara. Né? Para mim, lá na minha família, mesa e trabalho é sagrado. Então, a gente tem que respeitar, né? Não tem esse direito de se acidentar ou adoecer ou morrer trabalhando, cara. É muito triste isso. Né? Então, é importante. Esse gerenciamento do risco evita essas situações aí indesejáveis. Né? É para trabalhar na prevenção. Isso. Detalhes que fazem toda a diferença, né? Essa é a questão, né? Desde uma cadeira, algo assim como disse a Patrícia, né? Então, é algo que realmente para frente a empresa vai entender, talvez, aquela norminha que parece chata nesse momento, né? Mas você ajustar isso para deixar o teu colaborador para ter uma carreira também, né? Dentro da empresa, certeza. Né? Cara, a segurança do trabalho hoje, ela faz parte do processo. Isso a maioria das empresas já entende. É saúde, já né? entende, então, né? faz parte total do processo. Né? Isso. A maioria já entende, né? Algumas empresas ainda não, mas com questão do tempo ela vai ter que entender, porque senão ela vai estar fora do mercado de trabalho. Né? A segurança do trabalho precisa fazer parte do processo, ela tem que ser pensada, né? Desde lá da parte de entrevista do colaborador.
né? Isso é gestão, né? A própria pessoa que contrata, às vezes, quando não tem um RH, mas o dono da empresa faz aquela entrevista contigo lá para te contratar numa empresa de pequeno porte, ele já precisa pensar na hora da entrevista nisso. Se o cara tem a capacidade, se ele tem conhecimento, se ele tem qualificação, se ele já tem experiência para executar aquela atividade com segurança, né? Daqui a pouco entrevistar pedindo isso, fica uma dica já, né? O dono da empresa, pequeno porte, né? Fazer na própria entrevista questionamentos de quais as experiências que ele teve com relação à segurança do trabalho. Isso vai diminuir também o risco no processo. Então, a segurança do trabalho não é só o uso de EPI, não é só né, o treinamento da segurança do trabalho. Não é a pessoa chata que só cobra. Isso, não é só a parte lá que é xaropeando, né? Não é isso, é um macro, né, cara? Então, ela começa lá na entrevista, lá na aptidão do colaborador, do médico, né? Tudo isso é segurança do trabalho, cara. Então, é amplo, né? Então, com certeza, a análise desses processos, mudar essa forma de enxergar as coisas, né, é importante, importantíssimo, né, para toda e qualquer empresa, dependendo do porte da empresa. Né? O Fernando até falou um pouquinho, mas eu gostaria para a gente fechar com chave de ouro, a gente falar um pouquinho mais dessa importância do profissional, né, segurança no trabalho, porque muitas vezes realmente esse olhar que falta, né, Fernando e Patrícia, assim, de olhar com importância a esse profissional que está lá diariamente na empresa, que está fazendo a diferença. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais enfático nessa questão da importância desse profissional estar dentro da empresa e também no dia a dia, na rotina da empresa. Claro. Sim. Olha, hoje o técnico, né, não só o técnico, mas enfim, todos os profissionais da área de segurança, eu vejo que é uma chave muito importante dentro das empresas. Né, como a Fernanda comentou antes, assim, a gente vem acompanhando o processo desde o começo, né? Quando vai contratar, que atividade que vai executar, que riscos que ele vai ter. Então, antigamente as empresas não tinham muito essa cultura de segurança, aquele olhar para o técnico. Às vezes tinha técnicos que tinham desvio de função, que estavam contratados pela empresa, mas para dizer que tinha um técnico, né? Porque na lei dizia que precisava ter um técnico, mas ele estava lá fazendo outras atividades que não era dele, né? E, às vezes, as empresas também não tinham essa noção da responsabilidade que nós temos, né? Porque no momento que eu assumo ser técnica de uma empresa, eu sei a responsabilidade que eu tenho com a empresa e, principalmente, com os colaboradores, né? Então, a gente tem hoje, né, já várias situações, vários noticiários, enfim, que a gente viu, onde até técnicos foram condenados, engenheiros, supervisores, por, às vezes, negligenciar o procedimento de segurança onde ocasiona um acidente, né? Então, para ver a importância que nós temos dentro da empresa e a responsabilidade, principalmente, né? Até, ainda hoje, a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Dentro do ramo, dentro da área, ainda tem empresas, tem pessoas que ainda não entendem o que é segurança do trabalho, né? E a importância que ela é. Às vezes, quando já aconteceu comigo, às vezes eu fazer um cadastro, alguma coisa, qual que é a tua profissão? Sou técnica de segurança. E a pessoa parar e me olhar para tentar entender o que era o técnico de segurança, né? Existe essa profissão? Existem. Daqui a pouco eles já começavam a pensar, segurança patrimonial, segurança disso, tipo, mas não relacionado ao trabalho que a gente faz. Às vezes não tem nem noção de tudo que a gente faz, né? Daí, quando tu fala um pouquinho, tá, vocês entregam os EPIs, né? É como se fosse só isso, né? Como se a gente só fizesse a entrega de EPIs. Então, hoje eu vejo que o técnico de segurança, a gente, graças a Deus, está sendo muito valorizado, né? Esse momento, essa questão do e-social mostrou muito para a empresa a importância de ter os profissionais, né? A importância de a gente ter esse olhar dentro da empresa, dos colaboradores, que o colaborador é o principal olhar da empresa, né? Que a empresa precisa ter é olhar para os colaboradores, né? Pensar na segurança deles, né? É o bem precioso da empresa, né? A minha vida é o meu bem precioso, né? Isso. E nós somos o bem precioso para a empresa, né? Porque a empresa não vai funcionar sem os colaboradores, sem nós, né? E o técnico de segurança, a gente é um intercâmbio, a gente fica ali no meio, a gente tem que ajudar a empresa, estruturar, né, direcionar ela nos procedimentos corretos e também ajudar o colaborador, conscientizar ele, né, demonstrar para ele quanto é importante ele se cuidar, que isso é importante para ele, não é importante para mim, técnica de segurança, né? Como eu falo para eles, assim, quem está fazendo a atividade, quem está se expondo ao risco, são eles, não sou eu, né? Então, meu papel é orientar eles, né? É tanto o colaborador quanto a empresa. Então, hoje a gente é uma chave muito importante e a empresa ela não vai conseguir crescer, não vai conseguir se desenvolver se não tiver um profissional de segurança ali para dar esse olhar. Isso. Não, é estratégico, cara, né? O profissional da segurança do trabalho, da saúde do trabalhador, né? Que são vários profissionais, a Paty mesmo ressaltou, enfermeiros, médicos, técnicos, engenheiros, auxiliares de segurança, né? Que trabalham dentro do nosso setor, dentro da nossa área, é muito estratégico, cara. É muito estratégico, porque a gente falou de tanta coisa aqui, né, que a gente tem que estar se envolvendo e gerenciando e planejando. Nem falamos, acho que nem metade de tudo que a gente faz, né? A gente foi bem pontual, né? A gente foi bem pontual, então é interessante isso.
a gente trazer que é realmente bastante estratégico. E unificado com quem? Com o RH. Né? A gente tem que estar interligado, cara. Hoje, muito mais do que nunca. Né? Eu falo muito disso, que a segurança do trabalho e a RH é uma coisa só. Né? Esses setores precisam se conversar, precisam ter a interatividade. Né? Dentro da Marvel isso acontece. Né? Dentro de uma empresa pequena, ela tem que estar interligada e realmente conectada com a sua medicina do trabalho, porque isso faz diferença, ter esse diálogo, né? Essa intimidade, vamos dizer assim, da empresa e a parte de segurança que faz a diferença. E o que a Patrícia falou da importância do colaborador, profissional técnico de segurança do trabalho, engenheiro, profissionais da segurança do trabalho, de modo geral, é a parte da orientação, cara, é muito importante. A orientação faz toda a diferença, né? Porque ela gera conscientização, né, Paty? Isso é muito importante. Né? A Paty deu exemplo também, né, que quem faz a segurança do trabalho, a gente falou antes também, é o profissional da operação. Né? Eu dou exemplo, né, para até contar a história, né, que isso é bem importante. Às vezes eu chego dentro de indústrias, cara, dentro de empresas, né, eu abro a porta da produção, quando eu abro a porta, a gente vê a galera toda, cara, botando EPI, protetor ocular, óculos, aí tem a rádio peão, né, que a gente fala, né, a rádio firma, que daí um conecta pro outro, né, o Fernando tá aí, todo mundo botando óculos, tá bonitinho, parece uma onda, assim, cara. A fiscalização chegou. Cara, eu chego, eu entro dentro da empresa, posição Cristo Redentor, Cara, é que a pessoa precisa entender a importância. Pode parar, eu falo, parem, não fazem isso. Não usem o EPI, não se proteja, não se cuida para mim. Porque para mim não vai mudar absolutamente nada. A minha obrigação aqui é com vocês orientar, treinar, não deixar faltar nada para vocês. A obrigação de vocês é usar, cara, se cuidar, né? Cuidar da saúde, que tu só tem uma. Né? Só tem uma saúde. Então não faz isso. Não usa EPI quando o técnico de segurança do trabalho está na frente, né? Quando o profissional de segurança tem que cobrar. Não usa sempre que você tem exposição a risco. Né? E a gente não quer robô, né? Não. A gente não quer robô. A gente sabe que a gente não quer que entre na produção lá, que nem o exemplo que eu dei, e tá todo mundo EPI e tal. Não, a gente quer que o profissional que está na operação entenda que quando ele tem o risco, ele precisa se proteger. Não vai ser 8 horas por dia. Mas quando tiver o ruído, ele vai fazer a proteção aditiva. Quando tiver a possibilidade de se machucar as mãos, ele vai usar uma luva. Né? Isso que a gente quer, que o profissional de segurança oriente, né? Faça a orientação, leve a conscientização para o colaborador que ele vai entender o momento certo de se proteger. Não só quando a gente entra na produção, né? Então é muito importante. Orientação e conscientização andam juntos sempre, né? E a gente tem que fortalecer cada vez mais isso, né, Paty? Exato. Pessoal, prazer ter vocês aqui hoje. Foi incrível, dá pra gente ampliar muito esse assunto. Eu quero convidar vocês mais vezes para estar com a gente aqui no podcast, tá? Pode ter certeza. Fernando, obrigado pela participação aí, tá? Eu agradeço aí, cara, mais uma vez a Marvel, o convite, cara, tô muito feliz de estar aqui, né, pelo convite especial que a Marvel tem aí, uma parceria já de anos que a gente conversa, né, então tô bem feliz mesmo, cara, e orgulhoso de estar junto com a Paty aqui, o baita profissional também. A gente sabe da história dela, o quanto ela já passou, áreas que trabalhou, então a gente tem um prazer enorme estar contigo aqui também, Patrícia. Valeu, Paty. Obrigado pela participação aí. Obrigada, pessoal. Né? Foi muito bom, muito importante estar aqui com vocês, né? Principalmente podendo estar representando a empresa, né? A nossa equipe de segurança, enfim, falar sobre isso, né? Poder compartilhar isso. E realmente, se a gente for ver, nós tínhamos muito mais assuntos para falar dentro da segurança, né? Mas eu acho que o básico, a mensagem básica a gente está passando para todo mundo, né? Tanto para os colaboradores quanto para as empresas, né? E que sempre lembrem, né? Eu penso que, né? Cada um tem a sua conscientização em se cuidar, né? Isso. Pensar que cada, não só os nossos colaboradores, mas todos os colaboradores, né? Que trabalham em qualquer ambiente, nós, né? Vocês, enfim, diferente da empresa, do ramo, da atividade, mas pense no seu bem precioso, que é a vida. Patrícia, eu vou pedir para te dar um abraço lá para tua equipe de segurança, né? Não dá para esquecer do pessoal lá, né? Manda um abraço pro pessoal aí. Com certeza, né? A minha equipe, assim, a gente trabalha... Se a gente não trabalhar em equipe, né? Nada sai do chão. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa, né? Dentro da empresa. Né? Os cipeiros também, a gente não pode esquecer, né? Que nós temos a CIPA, né? Que é nosso braço direito na área de segurança, né? Então, tem muito assunto, né? Mas tanto a minha equipe, assim, a gente tem um trabalho muito grande, a gente está num crescimento muito grande, assim, é gratificante as pessoas que eu tenho lá, que a empresa tem, né? E que a gente está trabalhando sempre buscando coisas novas, trazendo dinâmicas, né? Planejamentos diferentes dentro da segurança para não cair naquela rotina. Então, a nossa equipe lá é show.
né? Legal. Então, só agradecer. Muito obrigado, Show de bola. pessoal. Bom, gente, nós fechamos por aqui o nosso mais um episódio do Marvelcast, né, para falar um pouquinho sobre segurança no trabalho, né? Esse tema muito importante. A gente volta logo logo, aguarde aí com mais um tema que vai mudar o seu dia, que vai mudar a sua semana. Obrigado pela companhia e até o próximo podcast. Valeu, gente.